A questão da flexibilização ou não do comércio, das atividades de cada município, elas estão levando em consideração algumas variáveis. Eu acredito que o governador deva ter levado em consideração o número de contaminados, a velocidade de contaminação e também os leitos oferecidos. A região metropolitana e a região da Serra são regiões que têm uma relativa oferta de leitos bastante boa. Talvez até o suficiente. Porém, a velocidade de disseminação do vírus nessas localidades e também o número de casos, né, nesses locais, talvez isso levou o governador a dar uma segurada maior nessas regiões. Porém, em outras regiões onde não há casos confirmados, ou se há casos confirmados, são casos que, relativo ao número de população regional, é bastante baixo, e essa região apresenta uma estrutura física ainda suficiente para receber os pacientes e os doentes e infectados, eu acredito que aí, levando em consideração esses dados, ele deu uma, digamos assim, uma flexibilizada, deixando a possibilidade de cada município trabalhar em cima da questão de favorecer ou não a flexibilização do comércio. O que passa a preocupar, segundo o próprio governador do estado, é o fato de que ele, se utilizando do georreferenciamento, caiu bastante o isolamento social após a Páscoa. Na verdade, o isolamento social ele era visto que queria diminuir cada vez mais, porque o ser humano ele é para conviver em sociedade, conviver em comunidade, né? E esse isolamento, da maneira como ele estava, assim, uma maneira bastante restrita, é difícil de se manter por muito tempo, né? Eu acho que foi muito importante, foi muito válido, né, num primeiro momento, tanto que nós conseguimos achatar a curva de crescimento do vírus, né, que era a grande intenção, a maior intenção no primeiro momento. Para que esse achatamento? Para que a gente pudesse, então, desenvolver medidas, tomar algumas atitudes para que nós pudéssemos aumentar a nossa estrutura física e humana para tratamento dos doentes, né, para aumentar a estrutura para receber essas pessoas que, porventura, viessem a se contaminar. Isso foi feito, né, o achatamento da curva possibilitou essa reorganização da saúde pública. Então, esse distanciamento, esse isolamento, como era feito, era difícil de se manter, né? Eu acredito que deva se manter, então, assim, uma flexibilização em áreas, como nós falamos antes, com menos casos e com um razoável número de leitos, e se intensificar um pouquinho o isolamento, se colocar maneiras restritivas onde há mais número de casos e maior número de pessoas ocupando os leitos já existentes. Acredito também que, se nós mantivermos essas atitudes de isolamento, de distanciamento social, de um relativo isolamento, daquelas pessoas saírem para a rua, só as pessoas que tiverem estrita necessidade, eu acredito que nós não vamos precisar chegar numa situação que a Europa chegou, que é a situação de fechamento total, né? Onde se fecha tudo, ninguém sai de casa e tudo mais. Então, para isso, algumas pequenas atitudes devem ser tomadas, principalmente nas regiões onde há uma flexibilização desse isolamento. Uma dessas atitudes, e é uma atitude muito simples e muito fácil de se resolver, é uma barreira física entre os munícipes, entre as pessoas, para que não haja uma contaminação, que é a utilização das máscaras. Cidades muito grandes, como é o caso de Hong Kong, por exemplo, conseguiu, de maneira muito eficaz, restringir a disseminação do vírus com a higienização das mãos e a utilização das máscaras. Porém, lá foi impositivo, que todas as pessoas têm que usar máscara. Saiu de casa, tem que usar máscara. É impositivo. E você sabe, nesses locais onde há um regime mais autoritário, mais forte, mais fechado, essas imposições elas são levadas a sério, sob pena de você correr risco de ter uma penalidade muito maior. Inicialmente, essa colocação da utilização das máscaras, ela foi de uma maneira de sugestão, né, onde as pessoas, apelando pelo bom senso das pessoas, para que as pessoas utilizassem as máscaras. Eu acredito que, num segundo momento, né, não vindo nada contrário do governo do Estado,
quando da confecção do decreto municipal a gente vai colocar alguma questão de obrigatoriedade da utilização das máscaras.